Fala, trader! Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube e hoje eu vou falar com vocês sobre um tema bastante interessante. Você sabe o que é contexto no mercado financeiro? Ultimamente, esse tipo de pergunta eu recebi um monte, né? Várias pessoas me perguntam, pessoas que estão fora da mentoria, ou me fazem a seguinte pergunta: Flávia, por que que você está vendendo quando o mercado está fazendo um setup comprador? Ou por que que você vende em tal lugar? Ou por que que você compra isso? Ou por que que você segura a tua operação tanto assim, né? Então, o que me faz segurar, vender, comprar eu e também os meus alunos é exatamente isso: entender o contexto. E o que que é o contexto? É a história que o gráfico está contando, porque o gráfico nos conta uma história. E saber interpretar essa história e aplicar no nosso dia a dia, aplicar naquilo que o mercado está fazendo no momento, é o que vai te trazer resultado. Não estou falando que você nunca vai tomar loss. Lógico, o loss faz parte do trader, mas vai ficar muito mais confortável e você vai ser muito mais assertivo. Então, pega papel e caneta, porque a aula que eu vou te dar hoje serve para qualquer estratégia. Não precisa ser exclusivamente a minha estratégia ou a minha estratégia de rejeições, né? Apesar que a estratégia de rejeições é a mais assertiva do mercado financeiro. Mas vamos lá, eu vou ensinar vocês o básico de contexto de mercado para que vocês possam aplicar junto com a estratégia de vocês, vocês vão ver que vocês vão ficar muito mais assertivos. Então, em primeiro lugar, já disse, contexto é a história que o gráfico está contando. Mas como que eu vou saber a história, Flávia, que o gráfico está contando? Como é que eu vou entender? Então, existe um passo a passo que eu vou passar para vocês aqui. Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E, como eu disse, anotem, porque aqui que vocês vão aprender algo muito importante. Não serve só para minha estratégia, mas sim para todas as estratégias, né, que vocês sabem, o operacional que vocês utilizam, né? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender quais são os ciclos que o mercado financeiro está. Sempre olhando de uma macro tendência e trazendo para micro tendência. Quando você fizer casar todos esses ciclos, é o melhor momento. Então, primeiro, vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber: o mercado se move em ciclos. Tudo na vida é um ciclo. Então, a gente tem ciclo para tudo. Então, primeira coisa que a gente tem que entender que no mercado não é diferente. Ele tem ciclos. Ele nunca vai subir de maneira linear, nem vai cair de maneira linear. Ele vai fazendo ondinhas para subir, igual o gráfico e como tudo na vida, né? Então, o primeiro ciclo que nós temos é o ciclo A, que é um ciclo de acumulação. Geralmente, ele está localizado no fundo de uma região. Depois disso, ou na região de suporte. Depois disso, nós temos, vou colocar até aqui, ciclo A, o ciclo B, né? Que é um ciclo de alta, né? E depois disso, nós temos o ciclo C, que é um ciclo de distribuição, e aqui é um ciclo D, que é um ciclo de queda. Depois o mercado ele vai repetindo os ciclos, quando ele vai subir, quando ele vai cair, não tem problema. E às vezes existem as anomalias também desse ciclo, né? Mas hoje eu vou focar no que importa, no básico que importa, que é o ciclo A. Tá. O ciclo A é a acumulação. Eu costumo muito usar o exemplo das canetas. Quem sabe, todo mundo sabe, eu sou apaixonada por canetas. Vou dar um exemplo aqui simples e prático para todo mundo entender. Imagina que eu sou dona de uma papelaria, certo? E que eu vendo canetas. Então, eu estou mais ou menos lá no mês de janeiro, porque eu sei que em fevereiro começa as aulas e eu preciso juntar caneta dentro do meu estabelecimento para vender. Então, por que que é acumulação? Aí eu começo a comprar canetas. Começo a comprar um monte de canetas. Por quê? Porque eu sei que está vindo uma alta demanda, vai vir uma alta demanda de procura de caneta e vai fazer subir o preço. Então eu começo a comprar. Então o mercado ele faz isso. Quando um ativo vai subir, ele começa a acumular, né? Para depois, agora voltando ao tema das canetas, em fevereiro, quando começam as aulas, o preço começa a subir. A procura pela caneta começa a subir. Então, nós passamos para o outro ciclo, que é o ciclo B de alta. Depois disso, vem o ciclo de distribuição, que é, vamos imaginar, lá para novembro, mais ou menos, quando já está acabando o ano, vão acabar, vai vir as férias escolares e tal, né? Então, o que que acontece? Eu sei que eu tenho bastante caneta e que vai acabar a procura da caneta todo mundo e vai sair de moda minhas canetas, ano que vem vai ter outro tipo de caneta. Então todo mundo vai começar, não vai querer comprar mais caneta. Então o que que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer ofertas lá em cima para poder vender
por um preço melhor. Por quê? Porque vai cair a procura das canetas. Então, é exatamente isso que eu faço no ciclo C. Eu começo a negociar, fazer promoções, leve 2 por um, começo a fazer um monte de promoção com preço lá em cima. Por quê? Porque eu sei que logo ninguém mais vai estar procurando caneta. E aí, ou vai ter poucas pessoas que vão procurar, e aí, tipo, não vou poder vender naquele preço que eu tava, né? Ou vou me desfazer do estoque que eu tinha. Então, isso daí é o ciclo C. Depois vem o ciclo D, que é como eu disse o exemplo para vocês, né? Dezembro, mais ou menos, quando não tem aula, acaba as aulas, ninguém mais quer caneta. Então, tem pouca demanda por caneta, então ele desce, ele perde o preço. Depois o ciclo vai se repetindo de novo, até todo ano isso vai se repetindo. E isso vai no mercado financeiro também. Por isso que é importante vocês entenderem os ciclos que o mercado estão, né? Os ciclos que o mercado estão e entender, né, na macro tendência e aplicar isso na tua micro tendência, porque o mercado ele vai corrigindo, né? Enquanto ele está subindo, ele vai corrigindo, quando ele está caindo, ele vai corrigindo. Já vamos ver no gráfico na prática. E o que que é? Depois disso, o segundo passo que você precisa saber, uma vez sabendo os ciclos de mercado, são as regiões de interesse. O que são as regiões de interesse? As regiões de interesse são as memórias do gráfico. Então, como assim as memórias? São as memórias porque são as coisas que importam, coisas que já passaram dentro do gráfico e que está deixando aí memória, uma região que o mercado respeitou, uma região onde os compradores gostam, uma região onde os vendedores gostam. Então, para isso, eu separei algumas regiões que é muito importante vocês analisarem aqui, né? Vou até trocar aqui, vou colocar algumas que tá faltando, né? Aqui, por exemplo, a gente fala de médias de 20, tá faltando último topo e último fundo. Tá, vamos lá. Quais são as regiões interessantes? Mínima e máxima. Mínima por quê? Porque foi até o ponto onde o dia anterior desceu, né? Então, se ele conseguiu cair até aqui o mercado caindo, significa que existe uma pressão compradora e por isso ele causou um suporte aí, tá? Então, mínima e máxima, necessário marcar no gráfico. A máxima é até onde ele subiu, significa que existe uma forte pressão vendedora. As médias de 200. Por que que as médias de 200 são importantes? Gente, as médias de 200, elas servem como uma tabela FIP do mercado financeiro. Ela te avisa se o mercado está sobrecomprado, sobrevendido e elas têm uma força muito grande. Se você souber usar as médias de 200 e trabalhar a favor delas, trabalhar contra ou a favor delas, né? Sempre interpretando o contexto que ela tem, você vai ser muito lucrativo. Então, as médias de 200 que eu falo para vocês é de 5, é de 15, é de 60 e é diário, se tiver por perto. Outra coisa, suporte e resistência macro. Ah, por exemplo, no gráfico diário, o mercado respeitou muito uma região, então aquele suporte, aquela resistência eu preciso marcar dentro do meu gráfico. Aí eu vou ajustando entre 60 minutos até os 5 minutos. Regiões da projeção intraday. Gente, as projeções são os nossos alvos, é onde a gente projeta os nossos alvos do dia a dia. Então, geralmente, na região de 100%, de 161,8 já são regiões que o mercado tende a reverter. Não estou falando que ele vai reverter, mas são regiões de interesse. Existe uma força nessa região, que pode ser que o mercado oscile, lateralize, faça uma volta, um recuo, para ele poder continuar, né? Então é muito importante. E, às vezes a região de 61 não é região de reversão, mas às vezes ela serve como reversão quando o mercado apenas vai buscar liquidez. Simetrias. Simetrias são os topos e fundos que a gente vai marcando, né? Toda vez que ela for violinada ou toda vez que ela for rompida, a gente marca um novo, né? E às vezes tem aquelas simetrias mais antigas, né? Que o mercado de repente marcou, deixou lá, tipo, há 2, 3 dias atrás e nunca mais atingiu aquele patamar, então aquela simetria é importante. Média de 20. Média de 20 é o combustível do gráfico. É o combustível que faz empurrar o preço, ele que ajuda a empurrar o preço. Quando está numa região muito forte, ele empurra o preço. Então, as médias de 20 é muito interessante. Último topo e último fundo. Também existe uma briga naquele setor. Então, se o mercado isso aqui vai mais para abertura, tá, gente? Então, assim, se vocês entenderem isso na abertura e o mercado abrir próximo a essas regiões, é muito importante. E depois disso, quando você já tem identificado o teu ciclo, tua região e o contexto, aí você vai começar a interpretar a história que o gráfico está contando. Já vamos olhar no gráfico que fica mais fácil. E por último, a estratégia, o setup, a estratégia. Gente, aqui eu vou falar para vocês. De fato, eu sempre vou aconselhar vocês usarem as estratégias de rejeições, né? São 8 setups, né? E ou se você tiver a tua estratégia, não importa, mas a tua estratégia tem que estar a favor dessas três coisas. Agora eu vou compartilhar com vocês o gráfico para que vocês possam entender. Por exemplo, só um pouquinho, pessoal, só um pouquinho que aqui caiu, não consigo, vou abrir.
Então, é muito importante vocês entenderem as regiões onde o mercado está, você entender qual ciclo, qual região, o que que faz sentido para você dentro do gráfico, né? Porque aí você vai conseguir operar e transmutar dentro dele. Ah, se o mercado de repente ele está caindo, aquele famoso as pessoas têm medo, não, o mercado está caindo demais, já chegou o momento de comprar. Não, gente, nem sempre é o momento de comprar. Às vezes, simplesmente você precisa fazer essa compra, ou você precisa fazer de repente essa venda ou alguma coisa assim, mesmo estando caindo muito ou subindo muito. Por quê? Porque o mercado, ele tem uma história que está contando e você precisa prestar atenção nessa história, né? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês o gráfico do mini índice e eu vou transferir para cá, que vai ficar bem mais fácil da gente poder trabalhar. Então vamos lá, pessoal. O mini índice, o que que nós temos aqui do gráfico? Vamos identificar o ciclo, as regiões, né? E também entender mais ou menos o setup. O que que eu tenho aqui? Que ciclo que o mercado tá? Olhando para o mini índice no input diário, que nem eu falei para vocês, primeiro numa macro tendência, a gente vê que ele está no ciclo B, num ciclo de alta. A gente consegue observar claramente o mercado fazendo todos os ciclos, né? Por exemplo, aqui do B, ele veio, fez o C, fez o D, aqui ele fez o A, e agora ele está no B. Provavelmente, eu não estou falando que é verdade absoluta, porque ele ainda não confirmou, né? Ele tá com cara de que ele tá querendo confirmar isso, como ele não rejeitou essa região. E aqui eu já estou falando, quem assistiu minha aula secreta sabe dessa região roxa aqui que eu falei que é uma região importante. Ele chegou, ele não fez uma rejeição macro. Então, provavelmente, ele vai ficar brincando aqui. Para quê? Lembra que está acabando aquele período lá de dezembro que eu falei para vocês? Para distribuir, para ele tentar cair de novo. Ah, Flávia, quer dizer que o mercado vai virar vendedor? Não, não estou falando que o mercado vai virar vendedor. Ele precisa de uma correção. Então, ou ele acumula aqui, esperando as médias chegar para continuar o movimento de alta, ou ele de fato entra no ciclo C. Só que ele ainda não entrou no ciclo C. Eu não posso falar que é isso que vai acontecer, mas ele está com as características de que ele vai entrar no ciclo C, né? Então, ele pode de repente lateralizar aqui, né? Depois entrar no cenário de queda, vir fechar esse gap que ele está devendo aqui e voltar a subir. Ele vai fazer um mini ciclos aí. Tá, eu tendo essa informação, eu vou trazer isso para o meu gráfico, certo? Eu sei que essa linha roxa que tá aqui, que eu vou dizer para você que é a 203 mil, alguma coisa assim. Essa linha roxa que tá aqui é uma linha extremamente importante. Eu tendo essa linha roxa aí, eu sei que eu preciso cuidar e que o mercado vai trabalhar aí nessa região, que eu preciso cuidar bastante. Por quê? Porque é uma região em que ele vai segurar e que ele vai fazer um provável ciclo C. Pode ser que seja, ele ainda não confirmou que ele está entrando no ciclo C, para que a gente possa trabalhar. Então, vamos trazer aqui para nossa micro tendência, que é de 5 minutos, né? Ó, essa linha aqui que eu estava falando para vocês é a linha roxa, que vocês conseguem observar, ele fez uma rejeição ontem. Então, isso justifica a nossa queda de hoje, né? Então, tá, eu sei que ele já rejeitou aquela região, certo? Entendem que ele já rejeitou aquela região numa microtendência. Na macrotendência, ele não rejeitou. Se ele rejeitou numa microtendência, significa que ele não tem força para cair de uma vez. Agora, se ele rejeitasse, talvez ele faria uma anomalia, ele caísse de uma vez apenas para corrigir e voltasse a subir, apenas fazer um pullback. Então, pela forma em que ele está mostrando, é provavelmente que ele entre no ciclo C. Então, eu consigo observar que ele rejeitou. Quando o mercado abre hoje, eu vi que ele abre com uma barra vendedora muito forte, confirmando o movimento principal de queda. Beleza. O que que eu tenho? Aqui, essa região amarela é uma região forte. Desculpa por colocar amarela, vocês não conseguem ver, né? Só um pouquinho. Aqui eu tenho aqui essa região amarela, que é uma região relevante, interessante. Eu vou colocar de azul para vocês poderem enxergar melhor. Então, eu sei que o mercado não teria força para passar aqui, por quê? Porque ele abriu rasgando uma região, ele não abriu rejeitando. Então, por isso, o que que ele faz? Ele cai. Então, eu já tenho essa informação. Por isso que eu falo, a primeira barra, com todas as informações e regiões que você tem, você consegue aplicar. Então, o que que a primeira barra já me indicou nesse momento? A primeira barra me indicou que o mercado, daqui, gente, é a mínima, né?
que o mercado ele abriu rasgando, que ele não tem força para continuar com essa queda e que provavelmente ele vai precisar fazer uma correção. E foi exatamente o que ele fez. Tanto eu estava comentando isso na minha comunidade, foi os movimentos que nós fizemos, né? A gente sabia que esse tipo de venda não tinha força, a gente até vendeu, né? Porém, quando ele chega na outra região, por isso que o segundo passo é importante, a gente vê que o mercado fez aqui uma rejeição, né? Junto com a mínima, tal, ele fez uma rejeição de continuação, que é um setup, é uma estratégia dentro do que eu ensino. Então, quem pegou a venda conseguiu inverter a mão e carregar a operação até aqui, que também era uma outra região relevante, que nós vemos uma correção. E olha que mais interessante, nós fizemos a projeção desse nível aqui e vocês conseguem observar. Não, desculpa, eu fiz errado, gente. Só um pouquinho. Nós fizemos a projeção desse movimento aqui. E aqui a gente consegue enxergar que ele rejeita o 100%, bate no 61, rejeita o 100%, por quê? Porque ele foi apenas para buscar liquidez. Então, eu tendo essas informações, lembra que eu falei para vocês que o nível de projeção também são que a partir do 100% e do 161 ele pode reverter? Foi isso que ele fez, ele foi buscar liquidez até o ponto dele e ele volta a cair, porém ele não tem força para cair. Por isso que eu falo que provavelmente ele pode entrar no ciclo C, porque se ele não fosse entrar, ele já iria cair com força. Como a gente está numa trap zone, que é no 5 minutos, está aqui em cima, e a 215 está mais ou menos nessa região, então o mercado não veio buscar essa região. Deveria ter ido. Então, quando ele não deveria ter ido, eu entendi que ele perdeu a força dele, né? Que ele está perdendo a força. Ele está naquele momento de negociar, né? Tipo, as canetas, lembra das canetas? Por quê? Porque ele vai entrar num período de queda, entendeu? Então, assim, ah, Flávia, até onde vai cair? Não sei, gente, até onde vai cair. Se eu tivesse essa certeza, com certeza eu ia operar bem pesado e resolveria a minha vida em um dia só, né? Não tem como a gente descobrir, né? Porque me perguntam muito, Flávia, até onde vai cair? A gente trabalha no mercado financeiro, então o quê? Nós trabalhamos com probabilidades dentro do mercado financeiro. Se ele vai continuar com essa alta, que é bem provável que ele continue, talvez ele faça apenas uma correção, faça um ciclo ou um curto ciclo, dependendo do quantidade de tempo dura esse ciclo C, né? Ele venha fechar o gap é um dos principais alvos, né? E se encontrar com a média de 20 no diário, que por coincidência é 260, e talvez fazer uma rejeição aqui nesse ponto, e se ele faz uma rejeição na macro, significa que ele vai continuar com o movimento de alta. Esse é o meu primeiro palpite. Ah, Flávia, de repente ele perdeu aí, né? Ele vai continuar, ele vai e cai. Por que que eu acredito na compra? Por que que eu tô acreditando que ele só vai fazer essa correção? Por quê? Porque houve uma quebra de estrutura aqui, né? Então a gente consegue observar isso. Então, assim, no primeiro momento é isso. Tá, beleza. Tudo bem. E se ele cair mais? Se ele cair mais, eu tenho essa outra região aqui, que o mercado segurou bastante. Ah, Flávio, e se ele cair mais? Se ele cair mais, ele vem buscar 200 do diário. Por quê? Porque ele está sobrecomprado. Então, são possibilidades que o mercado faz. Inclusive, ele pode enrolar mais dentro dessa região para que a 200 do diário possa se aproximar dentro do preço. Então, assim, tendo essas informações que eu passei para vocês, vocês começam a interpretar com as barras que o mercado vai assinando, desculpa, vai formando, que nem hoje. Hoje, por exemplo, nós conseguimos interpretar logo na primeira abertura com essa barra de força que ela está numa potência vendedora, ela rejeitou essa região aqui, porém ela não tinha força para continuar caindo, então ela precisou buscar liquidez. Então, esse tipo de rejeição é uma rejeição que a gente já conhece e a gente sabe que é apenas para uma busca de liquidez. Que a gente, quem comprou, sabe que essa compra foi só para buscar liquidez, inclusive teve gente que ficou de fora esperando por essa queda. Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado dessa pincelada que eu dei para vocês aqui. Com certeza ele é um conteúdo bem mais complexo, né? Então precisa mais tempo para estudar, precisa de mais detalhes. Então quero, se você não é meu aluno, quero te fazer um convite especial, né, para entrar dentro da minha mentoria, onde você vai estar aprendendo sobre isso e aprendendo também a minha super estratégia de rejeições, que é uma das mais assertivas dentro do mercado financeiro. Espero você, um forte abraço e se você gostou desse conteúdo, curte, comenta e compartilha, porque aí você vai me deixar muito mais empolgada para fazer mais conteúdos assim. Um beijão e até a próxima.